também sobre a palestra sobre o assunto que foi explanado, da reflexão da noite. E também do modo como... Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, todos que aqui estão em nossa sede, todos vocês que estão nos assistindo pela plataforma do Facebook. Boa noite a todos, é uma alegria recebê-los nessa atividade de preces e radiações neste 1º de fevereiro de 2023, quarta-feira. Boa noite, bem-vindos. Aproveitemos essa música para a nossa harmonização, para ficarmos em condições de servir o Mestre com as nossas vibrações, as melhores possíveis, os nossos melhores sentimentos. Sejam bem-vindos, boa noite. Uma alegria recebê-los todos. Boa noite, boa noite. Estamos aguardando as 19 horas para começar o nosso trabalho. Enquanto isto, vamos nos conectando e preparando-nos para esse importante momento da nossa noite. Bem-vindos, boa noite. Uma alegria recebê-los em nossa atividade. A presença de todos, seja aqui fisicamente, sejam virtualmente, é muito importante para todos nós, principalmente importante para o Mestre Jesus. A nossa união, a nossa prece em conjunto, as nossas vibrações serão assim repercutidas no universo, porque serão trabalhadas pelos benfeitores e disponibilizadas aos nossos irmãos em necessidade. Bem-vindos, bem-vindos, boa noite. Às 19 horas, vamos dar início ao nosso trabalho, fazendo a nossa prece inicial. Nesta hora, mestre amigo, quando te buscamos para sintonizarmos contigo, estamos nos apresentando porque tu nos convidou para unidos a te receber, porque temos certeza de que tu estás conosco. Temos a presença dos benfeitores, os benfeitores de cada um de nós, os benfeitores de nossa casa espírita, a assistência de espíritos amigos, a participação de outros que também vêm ter conosco. Esta é uma hora importante do nosso dia, mestre, onde unimos os nossos corações e sintonizamos a nossa mente nas frequências mais altas que possamos produzir. Assim, agradecendo também a Deus a esta oportunidade, damos início à atividade desta noite. Assim seja. Ambientando o nosso trabalho, vamos fazer a leitura de um pequeno trecho, um item somente, do capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse texto trata sobre as injúrias e violências. E o item 5 diz: mas que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens desse mundo e havendo-lhes prometidos do céu?
Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem enganados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Poderão perguntar: como afastar os maus? Os Espíritos nos ensinam que para afastar os maus é necessário que cada um de nós atraia os bons. Porque os maus não permanecem na presença dos bons. Então, quando estamos sendo assediados por espíritos maus, segundo a nossa ótica, é claro, e buscarmos os bons, os maus se afastarão. Então basta que façamos isso. E esse nosso movimento aqui, de preces e radiações que realizamos às quartas-feiras, tem também esse objetivo, de afastar os maus, atraindo os bons ao nosso convívio, para conviverem conosco. E vamos perceber, aqueles que têm uma certa sensibilidade, que o ambiente do nosso lar muda. Muda efetivamente quando atraímos os bons para dentro do nosso lar e com eles passamos a conviver. Vamos então, sem mais delongas, à nossa irradiação. Peço que todos acompanhem-me para que possamos ser ouvidos no universo. Nas conquistas do dia a dia, Deus nos faculta as oportunidades. Não nos faltam campos para trabalhar. Trabalhar as nossas imperfeições, nos depurarmos, exercermos a caridade, a fraternidade, desenvolver as virtudes em nós. Não nos falta, Pai, momentos para nos tornarmos criaturas melhores. A todo instante Tu nos ofereces essas oportunidades. Muitas vezes estamos distraídos e não conseguimos identificar. Mas, passada aquela hora, vamos perceber que perdemos uma oportunidade. Assim, venho aqui também para pedir ao Mestre Jesus e aos benfeitores, ao nosso anjo guardião e a nós mesmos, para que tenhamos um pouco mais de consciência e de ciência para dar a devida importância a estas oportunidades que Deus nos oferece para o nosso aperfeiçoamento, nosso crescimento moral, principalmente. E nesta hora, em que reunidos em nome do Mestre e acompanhados por esses benfeitores, onde quer que estejamos, trazemos à consideração do Mestre o nosso pedido em favor dos irmãos que estão enfermos, enfermidades de toda hora, que eles sejam assistidos, não só pelos médicos do plano físico, mas também pelos nossos benfeitores amigos, que saberão, talvez, com muito mais acuidade e saber, atender às nossas reais necessidades.
Porque sabemos, mestre amigo, que quando a enfermidade aparece no corpo, o espírito que habita esse corpo já estava enfermo. O corpo físico é uma caixa de ressonância do espírito. Portanto, busquemos, antes de recuperar o corpo, recuperar o espírito, atender às suas necessidades. E aqui temos esse momento importantíssimo para trabalharmos e tratarmos o espírito. Cada um de nós é um espírito imortal, que talvez traga de vidas passadas ou tenha contraído agora alguma enfermidade que está alojada na sua intimidade e que talvez ainda não tenha exteriorizado-se no corpo. Busquemos, portanto, ao trabalharmos na seara do Mestre, servindo-o onde quer que estejamos, onde quer que Deus nos colocou, para tratar o espírito, para que sejamos espíritos saudáveis, para que possamos nos depurar. E uma das grandes chagas que temos é o egoísmo e o orgulho. Essas duas chagas têm levado a humanidade a grandes dificuldades, a enfermar gravemente. Por isso pedimos, Mestre, que além do cuidado ao corpo, também possamos cuidar o espírito. Espírito esse que vem de encarnação em encarnação se melhorando. Estamos a caminho da plenitude. E nesta viagem, para alcançarmos a plenitude, é necessário cumprirmos a lei de Deus. A lei de amor, de justiça e caridade. E quando nós nos reunimos em preces e irradiações, nós estamos buscando a justiça, o amor e a caridade. Estamos exercendo a cada um segundo as suas obras, é a justiça. O amor, contemplar as criaturas, compreendendo-as, atendendo às suas necessidades, sem perguntas, disponibilizando-nos para nos tornarmos solidários, partícipes da vida do outro. Caridade, fazer o bem sem nenhuma ostentação, sem nenhum outro desejo que não ser o de ajudar, auxiliar, desinteressadamente. Portanto, já podemos aqui aquilatar que essa pequena reunião de almas fraternas e corações dóceis é um exercício para praticarmos a lei de justiça, amor e caridade. Nem sempre conseguimos fazer isso todo dia e todas as horas do dia, mestre, tu bem sabes, dadas as nossas condições ainda precárias de evolução. Mas já o nosso coração dói, a nossa mente desaquieta-se quando percebemos alguém em necessidade, um enfermo qualquer que não receba tratamento, aquele abandonado que vive nas ruas debaixo de marquises, agasalhando-se das intempéries debaixo de pontes, o esfarrapado, o faminto, muitas vezes ignorados por nós, que passamos ao largo e não procuramos nem mesmo dirigir um pensamento bom para essa criatura. E esse momento aqui ajuda-nos a fazer isto. Se é que em outro momento não tivemos a condição de fazê-lo. É a hora em que o trabalhador se apresenta na seara do Cristo. O trabalhador da última hora. E aqui estamos nos apresentando para tal, mestre. Para orar por essas criaturas à margem da sociedade. O infrator à lei do homem, o criminoso,
o assassino frio, impiedoso, aquele outro que, desfrutando de poder, age contra uma sociedade inteira, vilipendiando valores morais, desagregando as criaturas, infelicitando a muitos, desviando recursos importantíssimos, muitas vezes, para a saúde. Temos que orar por eles. São nossos irmãos que se desviaram. Eles não são contra nós. Aliás, eles são contra eles mesmos. Porque aprendemos com o Mestre que a semeadura é livre, porém a colheita é em caráter obrigatório. E precisamos nos apiedar dessas criaturas. Orarmos todos os dias por eles. Um dia, Mestre, eles voltarão o seu pensamento e os seus esforços, a sua inteligência para te servir. É assim que acontece com todos nós que compomos a humanidade. Ontem éramos o infrator. Hoje combatemos as infrações e procuramos reerguer, soerguer os nossos irmãos que estão em contrários à lei de Deus. No tempo próprio, nós fomos assistidos. É necessário agora devolver. É o momento da gratidão. Sermos gratos a essas criaturas que deram-nos as mãos, dando as nossas mãos a outras criaturas em necessidade. O que tem fome, vamos procurar alimentá-lo. Vamos dessedentar aquele que está sedento. Vamos oferecer a justiça para quem tem sede de justiça. Vamos esclarecer o que está na ignorância. Vamos trabalhar, querido Mestre, para minimizar pelo menos as dores que os nossos irmãos estão sofrendo na colheita que realizam. Não vamos abandoná-los. Vamos nos apiedar de cada um deles. Vamos agir com compaixão, com misericórdia. Sermos beneficentes, indulgentes, perdoando também. Ah, querido Mestre, quantas famílias estão se desagregando? Porque não estamos dando ouvidos aos teus ensinamentos. Estamos sendo infiltrados por ideias malsãs, que nem sempre prestamos atenção e deixamos que aquela situação agrave-se para desarmonizar a família, que nos últimos tempos sofre impiedoso ataque. Temos que orar pelos filhos dessas famílias, que também experimentam dúvidas mil, e muitas vezes seus pais, amigos ou professores não conseguem atendê-los. Mas tu, Mestre, por ser mestre, tens um indicativo seguro para cada um deles. E quando nós conhecemos a tua palavra, os teus ensinamentos, cabe aqui, nesse momento de preces e irradiações, orarmos por esses irmãos todos, que de uma certa forma procuram vilipendiar os teus ensinos, Mestre. Quantas criaturas colocam-se contra ti e nem sabem por quê. Sabem que não gostam de ti, porque tu os conheces e eles querem se afastar da verdade. Tu és o representante da verdade.
Precisamos também orar, mestre, por esses irmãos que desencarnaram há pouco. Alguns estão tão perturbados que não sabem ainda que mudaram de plano vibracional. Ainda não compreenderam que não estão mais naquele corpo físico. Sentem os seus familiares chorando, alguns desesperados, outros sentindo já saudades, mas não entendem, não compreendem. Cabe a nós, aqui, nessa atividade de preces e radiações, abraçar essas criaturas, envolvê-los nas nossas vibrações, para que eles alcancem uma certa tranquilidade, para ouvir as recomendações e orientações dos benfeitores que estão os recebendo no plano espiritual. Talvez até mesmo algum familiar esteja recebendo-os, mas que a criatura ainda não percebe. Oramos por quem está reencarnando também, mestre. Eles vêm para a luta no campo físico, tomam uma vestimenta, tomam um novo corpo para o exercício da sua tarefa evolutiva. Possamos assistir essas crianças, esses jovens, que ainda na desorientação em que trazem, e somada às desorientações de muitos doidivanas que aqui estão no plano físico, semeiam a semente deteriorada nessas mentes juvenis e infantis. Te apiedas de nós, mestre. Estamos em plena transição planetária. É necessário que tenhamos a Ti como guia, o timoneiro, a nos levar através dessas águas turbulentas dos últimos tempos. Há criaturas que nessa loucura toda deixam-se aprisionar pelas drogas, querendo fugir de si mesmas. E quando ali escravizados por drogas lícitas ou ilícitas, a soltura dessas amarras é de difícil concretização. É necessário muito esforço, muita coragem, muita solidariedade e muito mais ainda amor. Amor que ainda não conseguimos desenvolver a tal ponto, mestre. E rogamos a Ti que interceda junto ao Pai para nos dar oportunidades para amar o indiferente, amar até mesmo o inimigo, aquele que não gosta de nós, amar aquele que está contra nós, amar indistintamente essas criaturas. Uma irmã nossa, que Tu bem conhece, mestre, e que nós tivemos também aqui a vivência contemporânea com ela, Madre Teresa, que disse que o amor deveria ser exercido até doer. Até doer. É o que nos falta, mestre. Porque quando a dor se apresenta, nós logo abandonamos o amor. E nos fixamos no queixume, na vitimização. Ah, mestre amigo, se dessemos mais ouvido às Tuas lições, principalmente as lições morais, que tanto está fazendo falta para nós. Criaturas que tomam em suas mãos destinos de nações, de povos, enlouquecidos pelo poder, imaginam dominar o outro. Tu conhece bem isto, mestre, porque tu viveu naquele tempo as mesmas situações de agora. O que significa dizer que ainda não aprendemos a tua lição, pois a estamos a repetir. Venha nos ajudar a diminuir a dor daquele que infringiu a lei do homem e daquele que também infringiu, consequentemente, a lei de Deus.
perdoando, compreendendo a sua natureza evolutiva. Há tantos crimes que não são noticiados e que ficam no anonimato das intimidades de muitos lares. Lares que vivem em conflito. Crimes contra a vida do nascituro, a vida da criança, a vida do jovem, crimes contra a vida do adulto, contra a vida dos idosos. Muitas vezes tudo isso na intimidade de um lar. Porque estamos enlouquecidos, querido mestre. Como se nós fôssemos simplesmente um joguete de vontades alheias. Mas nós temos vontade própria. Temos o livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar, para fazer ou não fazer, para caminhar ou estacionar, para amar ou odiar. Nós é que escolhemos. E todos que viemos para a encarnação, temos o objetivo, temos a missão de nos melhorarmos. Pois é para isto que serve a reencarnação, transformar o homem em criatura melhor. Utilizando os mecanismos que Jesus nos colocou à disposição. O perdão, a benevolência, a indulgência, a caridade, a fraternidade, enfim, o exercício das virtudes. Há também, mestre, quem esteja nessa loucura toda, experimentando ideações suicidas. Alguns realizando tentativas de cometer o suicídio, outros concretizando-o efetivamente. Portanto, oramos em favor dos suicidas. Sei, mestre, que Virgem Maria está amparando a cada um deles. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Cabe a nós amarmos, para que esse amor possa ser combustível para alimentar a sua vontade, para recuperar-se, para aguardar uma nova reencarnação, e nessa nova reencarnação ter forças suficientes para vencer os obstáculos que antes refugou, cometendo suicídio. Oramos pelas famílias dos suicidas, mas também, mestre, lembramos aqui de muitos que são suicidas e agora estão reencarnados. Alguns trazem marcas desses suicídios do passado, que são visíveis, porque são exteriorizados nos seus corpos físicos, e precisamos tratá-los com muito amor, com muito carinho. Eles estão em grande prova. Basta que perguntemos a nós mesmos uma pergunta simples. Se fosse eu que tivesse que me depurar, a ter a necessidade de reencarnar no corpo dessa criatura que está à minha frente agora, eu teria coragem de enfrentar tudo isso? Pois então, essa criatura é uma criatura de coragem. Alguns têm deformidades grandes, mestre. Membros atrofiados. Outros, aparelhos digestivos gravemente comprometidos. Mentes, cérebros danificados. Tudo porque talvez em algum dia tenham cometido um suicídio. Compaixão para com eles é o que precisamos ter. Busquemos agora o nosso lar. Vamos pedir ao benfeitor que está aí conosco
para ele nos acompanhar mentalmente em uma visita ao lar. Vamos visitar cada cômodo, todos eles. Enquanto estamos fazendo isto, esses benfeitores, aurindo as energias que estamos produzindo, aliados à nossa vontade, estão higienizando o ambiente, tanto quanto estão também harmonizando. Fazem mais, atendem aos nossos irmãos do plano físico e do plano espiritual, porque não é desconhecido de nós que coabitamos com espíritos desencarnados. Alguns se afeiçoam a nós para nos ajudar, para nos auxiliar. Outros, porque ainda não sabendo como se comportar, encontram ali um ambiente que lhes seja favorável. E pedimos a esses benfeitores para convidar essas criaturas que não necessitam permanecer no nosso lar a vir à nossa casa espírita. Seja essa aqui, seja aquela em que frequentamos. Não importa. Importa que o nosso lar seja assistido espiritualmente. Tornado assim nosso lar esse foco luminescente, vamos expandir essa luminescência para o planeta. Temos locais de muita fome, mestre. Vamos deixar um pouco de energias nesses locais de fome, de muita enfermidade, de desnutrição severa. Outros locais são antros de muita violência. Violência urbana, ou conflitos bélicos. Outros se apresentam em forma de guerrilhas, sempre muito aterrorizantes. Alguns países, mestre, são necessitados de ti, porque os teus ensinamentos são obstaculizados nestes países. Esse foco luminoso do nosso lar deve alcançar palácios, palacetes e mansões das criaturas que dirigem o planeta. Elas precisam ser sensibilizadas, amadas, para que esse amor, tocando esses corações, elas possam despertar e compreender que por mais poder que tenham, esse poder é pífio e temporário perante o poder de Deus. Para que elas possam desenvolver a humildade, a caridade. Tantos e tantos recursos são mobilizados para uma guerra. E talvez uma mínima parte seria já suficiente para tirar da fome os nossos irmãos que experimentam essa tragédia. Oramos também pelos sentenciados do homem, que estão em toda parte, alguns encarcerados e outros em liberdade. É este o momento, mestre, para recuperarmos o nosso passado, dando o melhor de nós por essas criaturas infelizes, esta infelicidade toda que conhecemos, porque já experimentamos ela em algum momento em nossas existências transatas. Assim, querido mestre, envolvidos nas tuas bênçãos, peço aos benfeitores que estão nos acompanhando para
envolverem-nos em vibrações benfazejas. É o momento que trazemos a tua imagem à nossa mente. Tu estende os teus braços e nos acolhe. Oferecemos também para que tu magnetizes, através desses benfeitores, a água que está exposta e possamos preparar a nossa noite, agradecendo a Deus esse pequeno intervalo de tempo que nos foi concedido para o exercício da caridade, da fraternidade, da justiça, do amor. Obrigado, Pai. Sustente-nos nesta luta continuada para que possamos vencer o mal que ainda vive em nós. Assim seja. Agradeço a participação de todos que aqui estão na nossa casa. Agradeço a participação também de todos que estão nos assistindo aqui no Facebook, desejando a todos uma feliz e abençoada noite. Até o nosso próximo encontro amanhã, no momento diário de oração, ou mais tarde, às 16 horas, na palestra pública que apresentamos também pelo Facebook. Até lá. Boa noite.